Muito bem, gente. Esse mês, a conversa é Surpreendidos pela Paz, uma mensagem do Reino para tempos de Natal, que eu acredito está nos enchendo com conhecimento bíblico a respeito da proposta última de Jesus ao encarnar-se na história. O Natal fala de Deus encarnando-se na história. Mês que vem, começamos uma nova série chamada Florescer. O reino de Deus é um reino de renovação. Essa é a série de mensagens que começa nosso próximo ano, em 2023, logo após as nossas festas de Natal e Ano Novo. E hoje, especificamente, eu quero conversar com vocês sobre ser sustentado pela paz. E temos, então, todo ano, falado a respeito de textos bíblicos que tratam do nascimento de Jesus. E não dá para ser muito diferente disso na época de Natal. E hoje eu quero falar com vocês a respeito da experiência de alguns homens muito específicos quando receberam a notícia a respeito de que Jesus nasceria. E o impacto disso na vida deles é o mesmo impacto que Deus propõe, que quer provocar, quer fazer na sua e na minha vida também. O texto está no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos de 8 a 14, diz assim: Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam contas de seu rebanho. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. E ficaram aterrorizados, mas o anjo disse: Não tenham medo. Estou trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isso lhes servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, os quais Ele concede o seu favor. Se eu pensar em Jesus hoje, sem sombra de dúvida alguma, pensar no que Ele veio fazer, o que Ele apresentou ao longo dos seus 3 anos e poucos de vida aqui, e o que Ele deixou de promessa para você e para mim, que entendemos caminhar com Ele, ou se você quer caminhar com Ele, talvez não entenda o que Ele veio fazer. Em última instância, eu creio que a maior proposta de Jesus para a vida de todos nós é paz. Jesus veio trazer paz. Só que no nosso dia a dia, nós confundimos muito paz com bem-estar, com ausência de problemas, com ausência de sofrimento, como o William explicou muito bem na sua primeira mensagem aqui esse mês. Mas para eu entender o que Jesus quer nos dizer quando Ele diz que vem trazer paz, eu preciso entender quem é Jesus, talvez de uma forma um pouco mais profunda, ou um pouco mais abrangente, para entender o que isso tem a ver comigo e tem a ver com você. Eu preciso aqui trazer alguns princípios do reino de Jesus, que são comuns para você, para mim, mas talvez você jamais tenha pensado nisso em termos de reino de Jesus. O primeiro princípio é que inexiste paz sem governo. E inexiste governo sem governante. Inexiste paz sem governo e inexiste governo sem governante. Nós precisamos de um governo sobre a nossa vida. E achar que isso não existe é, no mínimo, uma atitude infantil. De um lado ou de outro, de uma forma ou de outra, seja por aquilo que Deus está se propondo ser como governo na sua vida, ou pelos governos que você tem escolhido, você, de algum modo, está sendo governado por alguém, por algo que tem te trazido princípios de vida, regras, maneiras de viver e dizer. Isso é um fato na vida de qualquer ser humano. Isso faz acharmos que a autonomia, nos faz entender que a autonomia é uma falácia. Não existe autonomia. Não existe autonomia de pensamento, de vida, não existe isso. O que existe são governos sobre as nossas vidas, nos influenciando
às vezes de forma mais sistêmica, mais abrangente, formas pessoais, e isso faz com que nós opinemos e escolhamos nossas ações. Então não existe paz sem governo, e todo governo propõe paz, ainda que seja pela guerra. Na guerra citada aqui pelo William na primeira mensagem, que foi da Ucrânia com a Rússia, eles estão querendo de alguma forma, através dos meios que eles têm, que são as armas, trazer paz naquilo que seus governantes entendem. Então, primeiro princípio, inexiste paz sem governo e inexiste governo sem governante. Isso faz da anarquia um ato de rebeldia contra o governo. A anarquia é um ato de rebeldia contra o governo. Então, toda vez que eu me rebelo contra um governo, eu me torno um anárquico, contra um sistema político negando seus princípios, contra um sistema de Estado negando seus princípios, contra a minha posição quando eu não reconheço a liderança de um governo. Então, inexiste paz sem o governo, todo governo precisa de um governante, e toda vez que eu me ponho contra um governo, eu sou um anárquico, qualquer governo. O que isso tem a ver com Jesus? Isso tem a ver conosco aqui. Para entender quem Jesus é, eu preciso voltar no começo da Bíblia e entender que todo o cosmos foi criado por Deus. Não foi só você, não foi só eu, não foi só um povo. Todo o cosmos foi criado por Deus. Quando Deus termina de criar todas as coisas, Ele fala, está tudo muito bom. Então, o governo de Deus parte da criação de tudo. De todo o cosmos, não é só o planeta Terra, não é só Brasil, não é só Sorocaba. Isso tem que ser muito claro, existe um governo cósmico, e esse governo cósmico parte de um Deus criador. E Deus, quando cria tudo e diz que tudo é muito bom, Ele institui um sistema baseado em paz. Vocês, debaixo do meu governo, vocês vão viver em paz. Entretanto, nós nos rebelamos contra o governo de Deus quando desobedecemos a única restrição que nós tínhamos quando Deus criou todas as coisas e como governante instituiu suas leis cósmicas. Passamos a comemos da árvore do conhecimento do bem e do mal e passamos a viver um outro tipo de governo que já não é mais o de Deus. A humanidade escolheu viver seu próprio governo. Deixamos de viver o governo de Deus para viver o nosso próprio governo. E aqui eu já defino, de uma outra forma talvez desconhecida para você, uma palavra comum que se tornou clichê e talvez bem reduzida dentro do nosso vocabulário e da nossa compreensão. O pecado é um ato de rebelião contra Deus. O pecado é um ato de rebelião contra Deus. É isso que é o pecado. Eu me rebelei contra um governador, logo eu me tornei um ser anárquico. Eu rejeito os sistemas legais que Deus instituiu no cosmos e eu passo a viver o meu sistema legal. Só que quando eu vivo a anarquia do pecado, o resultado na minha vida pessoal é guerra. O primeiro ato de guerra que aconteceu depois que nós passamos a acharmos que somos autogovernáveis, foi Caim matar Abel. Todos nós somos por natureza anárquicos. Todos nós somos por natureza contra o governo de Deus. Todos nós achamos que de uma forma ou de outra, ou nós somos donos do nosso próprio entendimento, ou nós estamos sempre elegendo outros deuses para poder colocar o nosso entendimento, porque a nossa natureza é anárquica. Esse é um fato a respeito de você e de mim. Biblicamente é isso. E quando essa anarquia se expandiu, ela se manifestou nos sistemas corrompidos das muitas nações e países que se espalharam ao redor do mundo. E aqui é o terceiro pilar. Todo o sistema político humano é corrompido. Todo o sistema político humano é anárquico. Todo o sistema político humano nega a existência de Deus como aquele que é o governador de todas as leis. E o resultado disso ao longo das eras está claro às nossas vistas nos noticiários que nós ouvimos todos os dias.
opressão política, opressão religiosa, desigualdade social, discriminação, indiferença e idolatria. Isso não é novo, isso não faz parte do partido A ou do partido B, isso não faz parte do governo A ou do governo B, e de um modo ou de outro, alguns de nós, ainda que hoje, acaba celebrando a los hermanos. É assim que acontece. Nós somos assim. O resultado que nós vemos na vida, e aí vem o sofrimento, a dor, a luta, a batalha nossa do dia a dia, que trouxe você e a mim no cansaço que você deve estar sentindo nesses tempos, é por causa disso. A natureza humana é rebelde ao governo de Deus, e nós temos nossas próprias leis, nossas próprias regras, acreditamos nelas, lutamos por elas, matamos e morremos por elas, porque a nossa natureza, uma vez, negou o governo absoluto de Deus sobre todas as coisas. E Deus vem sendo questionado até hoje. Paz, num sistema de governo essencialmente corrompido pela natureza humana, é facilmente confundida com a ausência de problemas, lutas e de sofrimento. Esse é o maior erro. Hoje mesmo eu vi uma postagem no Instagram de alguém, que não me lembro mais quem, dizendo assim: nada traz mais paz do que a essência humana, do que o bem-estar humano, do que você estar em paz com a sua alma. Não existe isso. Isso é uma leitura sua, dos seus governos pessoais, e não tem nada a ver com aquilo que o reino de Deus propõe, pelo menos. E aonde isso nos conecta com o texto, e o que esse texto quer fazer com você e comigo? Bom, se você prestou atenção no texto que nós estamos lendo essa noite, Lucas começou escrevendo assim: havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta de seus rebanhos. Você já parou para se perguntar por que Lucas começou esse texto assim? Havia pastores. Essa é uma pergunta que todos nós devemos fazer ao texto bíblico. Por que Lucas começou a redigir isso assim? Às vezes nós achamos que Deus psicografou os eventos na vida dos escritores bíblicos, mas não houve psicografia. Houve uma leitura da realidade a partir da revelação do Espírito Santo no coração e na vida daqueles homens e mulheres. E Lucas quis mostrar, aqui está querendo mostrar para você e para mim, que aqueles homens que estavam recebendo aquela mensagem, nesse momento da história bíblica, eles estavam cansados e talvez tão exaustos quanto você e mim. Porque pastores, naquela época, eram figuras extremamente discriminadas, extremamente à margem da sociedade, cansados, oprimidos por um império que estava literalmente arrasando com o país deles, que é o Império Romano, e ainda mais por serem judeus, totalmente esmagados pela política e pela doutrina religiosa de sua época. É por isso que Lucas começou esse texto dizendo assim: havia pastores que estavam no campo. Em primeiro lugar, eu quero dizer aqui essa noite que a mensagem desse texto de Lucas para a sua vida e para a minha é que Deus está falando para todos aqueles que aqui se sentem cansados nesse momento pela vida que estão vivendo. Essa mensagem é para você que se sente cansado ou cansado. Porque todo o sistema à sua volta e tudo que você tem vivido tem de alguma forma te deixado esgotado ou esgotado. Era esses homens que estavam para ouvir uma mensagem fabulosa e fantástica. E essa mensagem vem de uma forma extraordinária. Percebam o versículo 9. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. Quem aqui não se surpreenderia com a presença de um anjo ao seu lado? E não estou falando de pessoas boas. A mensagem que vinha a ser dada por aqueles homens, ela só poderia chegar de uma forma extraordinária, porque a notícia que viria adiante era uma notícia extraordinária. E Deus, até então, até Jesus nascer, como diz o autor de Hebreus no capítulo 1, ele conversava com o seu povo e com os povos através de anjos. Aí você vai ler a Bíblia e você vai ver isso lá em Abraão, Isaac, Jacó. Os anjos aparecem constantemente. E aqui, encerrando o ciclo de uma era, um anjo aparece para aqueles homens cansados e esgotados. Segundo ponto que eu gostaria de trazer aqui essa noite, que eu quero trazer aqui essa noite para a gente, é que se você se sente cansado e esgotado pelo tempo que tem vivido, eu vou te dar uma notícia extraordinariamente sobrenatural. A notícia que eu tenho agora para você é extraordinariamente natural.
E isso nos leva ao versículo de número 10. Mas o anjo lhes disse: não tema o sobrenatural. Estou lhe trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Boas novas é um termo específico no Novo Testamento, que também pode ser traduzido como evangelho. O que o anjo estava dizendo, que a notícia extraordinária que viria naquele momento, não era uma notícia corriqueira que corria pelas redes sociais da Palestina. A notícia corriqueira que viria, a notícia extraordinária que viria naquele momento, era uma notícia que viria do próprio Deus e transformaria a sua vida. Terceira coisa que eu quero falar aqui essa noite: se você está cansado, eu tenho uma notícia extraordinária para você, e ela vai transformar a sua vida, porque ela é o Evangelho. O Evangelho é algo tão poderoso em termos de Escrituras, que em Romanos capítulo 1, versículo 16, o apóstolo Paulo escreve o seguinte sobre o Evangelho: não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Se você está procurando libertação plena para a sua vida, não está no Cláudio, não está no William, não está no Jackson, e ninguém aqui, ou qualquer melhor pregador de rede social que você pode acontecer. Ela está no Evangelho. O Evangelho é a notícia de Deus, extraordinária de Deus, para homens e mulheres cansados até hoje e esgotados pela opressão dos sistemas políticos e religiosos que todos os dias nos tiram a paz. O Evangelho é o poder de Deus. Então, aqueles anjos, eles contam sobre o poder de Deus. Versículos de números 11 e 12. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu um Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isso lhes servirá de sinal: encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Repara o que está acontecendo aqui. Aquele anjo falou do Evangelho e informou aqueles homens aonde eles encontrariam o Evangelho. Esse texto tem duas partes. Ele primeiro fala do Evangelho e depois informa onde encontraria o Evangelho. Vou começar de trás para frente. Encontrarão ele num bebê envolto em panos, deitado numa manjedoura. Quando vocês chegarem lá em Belém, vocês vão encontrar esse bebê, e esse bebê é a notícia extraordinária de Deus para a sua vida. Se você está cansado, essa é a notícia. E a notícia tem pelo menos 4 partes que eu gostaria de rapidamente citar aqui. A primeira: esse bebê veio na cidade de Davi. Para você, pode parecer estranho ouvir que Jesus vem da cidade de Davi, porque é algo totalmente descontextualizado com a sua realidade. A gente não sabe o que é um rei, e muito menos como era a cidade de Davi, ou a expectativa que as pessoas tinham a respeito da cidade de Davi. Mas a expectativa daqueles homens é que na cidade do maior rei da sua época viesse um libertador de toda a opressão política, social, existencial da vida deles, porque eles estavam extremamente cansados dos que estavam vivendo. Eles sabiam que o Salvador viria da cidade de Davi, representada por Jerusalém. Por isso que o segundo ponto desse texto é dizendo que, além dele vir da cidade de Davi, ele vai ser o Salvador. Ele vai ser aquele que vai tirar você do seu esgotamento integral. E sublinhe a palavra integral, porque nós fomos acostumados, e às vezes muito mal doutrinados, que a salvação de Jesus é uma salvação que vai separar, é de uma parte separada da nossa vida, que é a alma, e o resto que se lasque. A salvação de Jesus é para a sua vida inteira. A salvação de Jesus, dessa notícia extraordinária, para pessoas cansadas por causa do contexto que estão vivendo, é para o seu corpo, é para a sua mente, é para as suas emoções. E na cabeça de quem ouvia aquela mensagem, não existia separação entre uma coisa e outra. É uma separação para a sua vida. Quando eu recebo essa notícia extraordinária e ela passa a fazer parte da minha vida, toda a minha vida é transformada, minhas relações são transformadas, e elas precisam ser transformadas, porque o reino de Deus promove restauração integral do ser humano. E esse, que é o Salvador, em primeiro lugar, ele é o Cristo, ele é enviado por Deus. Aquele menino não nasceu lá de uma relação comum de homens e mulher.
ele é o Cristo. Uma outra palavra também, incomum para a gente, mas muito comum para eles, porque eles esperavam que aquela pessoa que viesse salvar não fosse um guerreiro, que passasse horas na academia, mais tanto tempo lutando, aprendendo estratégias de batalha de guerra, não. Era alguém que viria de forma sobrenatural cuidar e transformar a vida de pessoas cansadas. Era essa a expectativa messiânica existente na época que aqueles homens cansados, lá no meio do cuidado das suas ovelhas, esperavam. O Cristo é Ele, alguém sobrenatural, cujas armas, segundo a mensagem também do William, não são armas feitas por homens. Ele nos daria armas extraordinárias, sobrenaturais, para poder lidar com problemas naturais. Reparem, Ele nos daria armas sobrenaturais para podermos lidar com problemas naturais. Então, nossos problemas naturais, eles não são tratados a priori por armas naturais. Em primeiro lugar, eles são tratados por armas sobrenaturais, para que a gente veja o extraordinário de Deus acontecendo na nossa vida. E Ele é muito mais do que um Salvador. Ele é muito mais do que alguém enviado por Deus. A última parte da boa notícia que aqueles anjos trouxeram para aqueles homens cansados por causa da vida que estavam vivendo, Ele é o próprio Senhor. Ele é o Rei do cosmos. Ele é que fez tudo. Ele está acima de todas as coisas. O universo foi criado por Ele. As leis são deles. E Paulo reforça isso, Paulo reforça isso na carta aos Colossenses. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias ou poderes, autoridades, todas as coisas foram criadas por ele. E sublinhem aqui nesse texto poderes e autoridades, porque nesse texto em específico, diferente do que Paulo falou em Efésios, ele não estava falando em poderes e autoridades sobrenaturais, ele está acima dos poderes e autoridades naturais. Então, se nós estamos cansados da vida que nós estamos vivendo, Cristo é capaz de mudar a vida que nós estamos vivendo, quando nós entendemos que Ele é o Senhor, que de forma extraordinária entra na nossa história para transformar a nossa vida natural. Então acontece um fato maravilhoso. Aqui o texto ele vai dar um salto. Eu fui viajar recentemente, na primeira viagem que eu fui visitar meu filho e minha filha, eles levaram a gente num vão. Imagina um vão grande, no meio tinha um rio, e lá do outro lado tinha um paredão. E eles levaram a gente lá para uma característica específica daquele lugar. A gente gritava e a minha voz voltava. A gente conhece isso como eco. Então a brincadeira ali era a seguinte, era parar no vão ali na frente do rio, de frente para o paredão, e gritar. Ei! Aí veio ela, ei! E aquela coisa toda. O que está acontecendo aqui nesse texto agora, nessa parte do texto que nós estamos lendo, é justamente uma voz gritando através da direção, através daqueles homens, levando eles até o futuro e ecoando de volta para eles, porque o texto diz assim: de repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, os quais Ele concedeu o seu favor, aos homens de boa vontade, depende da tradução que você lê. Aqui vem um grito dos céus, na forma de um grande coro celestial, empurrando aqueles homens para a realidade daquele que nascia naquela cidade pequena que ninguém dava nada por ela. Olha o que Ele vai fazer com vocês. E por que eu sei que é um grito para o futuro que nos traz de volta para a realidade? Eu quero convidar vocês agora a fazer um salto no tempo e viver esse grito e essa voz num outro texto. Apocalipse capítulo 5, versículos 11 e 12. E para chegar aonde eu quero nesse momento, eu preciso que vocês usem a cabeça junto comigo agora um pouquinho e entendam o que está acontecendo aqui
principalmente naquilo que vem antes desse texto. O texto diz assim: então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares e milhares de milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e anciãos, e cantavam em voz alta: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Vocês repararam que a cena é parecida? Repararam que a cena é igual? Mas sabe o que acontece aqui nessa cena aqui em específico, que é o grito para o futuro? No versículo 1 desse texto, existe um grande trono celestial. E lá existia a figura de um ancião, que nem Daniel 7. E esse ancião segurava um rolo na mão. Esse rolo tem 7 selos. E no versículo 2 de Apocalipse 5 surge uma pergunta: quem é digno de abrir esse rolo? E esse rolo representa a história cósmica, não só da humanidade, não só a sua história, não só a minha história, a história de todo o cosmos, desde a sua criação até a virada de página desse cosmos, que acontece em Apocalipse 20 e 21, vamos dizer assim. Quem é digno de abrir esse rolo? No versículo 3, a criação toda grita e fala assim: nada criado, nem nada no céu, nem nada na terra, nada é digno de abrir o rolo da história do cosmos, da realidade de todas as coisas. Então João, que estava nessa cena no versículo 4, ele chora, porque quem é capaz de governar, de sustentar as leis cósmicas a respeito de todas as coisas, inclusive as que afetam a sua vida e a minha? E no versículo de número 5, uma figura levanta, chamada como ancião dos dias, e fala assim: o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, é o único que tem poder para abrir e governar a história. E João enxuga suas lágrimas, ouvindo a voz desse homem, lembrando do mesmo trono de Davi do texto de Lucas capítulo 2. Mas quando ele se vira para o lado para procurar o leão da tribo de Davi, no versículo 6 do capítulo 5 de Apocalipse, a cena que ele vê é totalmente diferente. Ele vê um cordeiro ensanguentado. Aquele que é capaz de abrir o livro da história. Não é simplesmente um guerreiro capaz de mudar a realidade da nossa vida, mas foi aquele que morreu na cruz pelas nossas vidas. Ele é o único digno de abrir os selos do livro da história. Ele é o único digno de conter toda a desgraça absoluta causada pela rebelião do coração da humanidade, pela sua rebelião e pela minha rebelião. E no versículo 9 vem então um primeiro cântico: tu és digno de receber o livro, de abrir seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua e nação. E aí então, no versículo 12, é isso que João vê, e mais louvor: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra e glória. E no versículo 13, aquele, mais música, mais louvor, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam sempre o louvor, a honra e a glória e o poder para sempre. Aquilo gerou música ao único que é digno de conter toda a história, ao único que é digno de sustentar toda a história. Aí o eco volta para aqueles pastores que, como você e como eu, estão cansados da vida que estamos levando. E quando o eco volta para a vida daqueles pastores,
eles ouvem esses anjos na música deles dizendo assim: e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Quando eu olho para quem é digno de receber honra, glória e louvor, porque é o único capaz de sustentar a história e abrir os selos e desenrolar ela, eu sinto paz. Eu sinto paz. A paz do reino, meus amigos e amigas, é muito mais do que um bem-estar. É muito mais profunda do que a gente passar por uma vida acontecendo coisas boas e agradáveis o tempo todo. A paz do reino é resposta de uma confiança e obediência incondicional àquele que é capaz de sustentar toda a história cósmica nas suas mãos. E é por isso que eu tenho paz. Lucas escreve para aqueles homens dizendo assim: realmente, vocês estão numa luta muito difícil na vida de vocês. Está difícil sustentar toda essa opressão. Mas ali, naquela pequena cidade, quando vocês olharem para aquele berço e verem aquele neném, ali está quem vai trazer paz. Não é só para vocês simplesmente terem dinheiro no bolso, terem uma casa boa, não é só para vocês simplesmente terem condições de viajar para lugares distantes, é para vocês entenderem que aquele que está ali vai trazer uma paz tão profunda e que você pode ter a história que tiver, talvez não tão boa quanto você espera que tenha, mas no final, essa história vai acabar em paz. E todos os homens e mulheres de boa vontade são aqueles que confiam nessa paz, são aqueles capazes de viver essa paz, são aqueles capazes de estar com essa paz no seu, cultivar essa paz no seu coração, em todo e qualquer tipo de situação, como diz o apóstolo Paulo, porque é por causa dessa paz que eu tudo posso naquele que me fortalece. É por isso. É por isso. É por causa dessa paz que o Paulo aprendeu a viver em todo e qualquer tipo de situação. É por causa dessa paz que Paulo foi picado por cobra. É por causa dessa paz que Paulo considera o morrer lucro e o viver Cristo, porque eu sei que no final das contas, o que me espera é paz. E o eco precisa bater no meu coração aqui no dia 18 de dezembro de 2021. Precisa bater no seu coração. E o eco do reino, nos nossos dias de hoje, meus amigos e minhas amigas, é descansar nessa paz. A minha paz, disse Jesus, eu dou a vocês. E nada que a humanidade possa criar é igual a ela, porque Ele é o único capaz de sustentar a história toda. É por isso que a gente celebra o Natal, gente. É só por isso que a gente celebra o Natal. E se eu não me arrepender do meu coração rebelde, se você quer entender a sua relação com Jesus, é simples. Entenda que seu coração é rebelde, arrependa-se dele. Eu sou rebelde, reconheça que você é rebelde, que tudo que você tem feito se rebela contra o governo de Deus na sua vida, e se rende ao único que pode mudar significativamente a sua história, e vive isso, e vive dias como quem pode, quem acredita nisso, porque às vezes a gente vive como quem não acredita nisso, fazendo com que todo vento que passa na nossa vida, de opressão, nos conduza para tudo que é lado, gente. Essa história de Natal não é sobre fazer festa na terra, é sobre já estar celebrando a festa que está sendo cantada nos céus. É sobre isso. Jesus é o governador do cosmos e da história da humanidade, que veio trazer paz do seu reino para a sua vida.
Então para de sofrer. Para de ser rebelde. E se entrega para Jesus. E deixa Ele governar. Porque não sou eu que estou dizendo. É Ele que está prometendo. Ainda que não seja agora. Mas o resultado da sua vida vai ser Shalom. Tenha certeza disso. Porque nós somos todos aqueles homens e mulheres de boa vontade. São homens e mulheres sustentados pela paz. Vamos orar? Senhor, nós já queremos cantar com os milhões e milhares de anjos que já cantam a vitória do Cordeiro ensanguentado, que ressuscitou e hoje governa ao lado de Deus Pai. Nós estamos cansados no século 21, como aqueles homens e mulheres que estavam cansados no primeiro século. Mas em nome de Jesus, que o sistema corrompido, maligno, governado no seu pano de fundo por Satanás, não roube a paz do coração dos teus filhos e das tuas filhas. Que o poder do Natal, do Evangelho no Natal, abra os olhos dos teus filhos e das suas filhas. E que mesmo que os saldos físicos, emocionais, financeiros, materiais possam parecer negativos, que o saldo da jornada com o Senhor mantenha-se sempre claramente positivo em nossos corações, pois foi pago com o sangue do Cordeiro. E que a gente tenha um Natal de paz, independente da quantidade de comida que a gente tenha sobre a mesa, dos relacionamentos às vezes abalados, espinhosos, que a gente tenha a paz em Jesus, o Senhor da história, da nossa história, da história cósmica, da história da humanidade, da história de um povo que viverá paz eterna com Ele e já vive essa paz eterna. Amém.